Dias, maravilhoso é o nome do Senhor de Jesus. Amém? Graças e paz a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vinda à nossa série de estudos Jesus é tudo e o resto é detalhe. É isso aí. Hoje vamos entrar nos dons espirituais. Bom, coisas lindas Deus está fazendo no nosso meio. Na semana passada, eu quero agradecer vocês por me dar o privilégio de dar a maior aula da minha vida, que foi ensinar humildade para vocês. Por que fizemos isso? Porque o que Deus vai fazer daqui para frente vai ser violento, amém? Eu acho que você não acreditou não. O que Deus vai fazer daqui para frente é violento. E para você continuar neste lugar e nessa frequência de Deus te usando, você vai precisar de humildade. E humildade não é as pessoas que te colocam, é você que vai. Vocês vão receber elogio, vai, mas você vai levar tudo para Jesus de novo. Você vai receber crítica, mas você vai aprender a deixar ela entrar aqui e sair por aqui. Do mesmo jeito, elogio entra aqui e sai por aqui. Por isso que o Senhor nos levou, nos direcionou para aquela aula, porque aquela aula é muito importante, muito interessante. Então que vocês venham guardar ela no seu coração. Amém? Então vamos lá para 1 Coríntios capítulo de número 12. Vamos ficar aí algumas semanas falando só sobre esse capítulo, sobre os dons espirituais. Quem achou, pode estar lendo aí para a gente. 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 1. Vamos ler só o primeiro. Olha só para você ver a pancada que a gente vai receber aqui. Vini, deixa eu pegar esse microfone aqui. Aleluias. Quem é que vai ler 1 Coríntios? A Patrícia. Olha, tá cheia do manto para passar para nós aí. Então libera tudo. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Isso. Em outra tradução aí, tá falando ignorante. E qual tradução tá falando ignorante? Na do Paulo? Ignorante. Olha só, na do Paulo tá falando ignorante. Vamos lá. Vocês aprenderam aqui que ignorância simboliza o quê? Acho que eu vou ter que aplicar uma prova para me ver como é que tá. Vamos lá, Ana. Ignorância significa? Isso. Mas falamos que ignorância é a mesma coisa que trevas. E o inimigo governa pelas trevas. E o que é treva? Ignorância. Já Jesus reina pelo conhecimento. E o que é conhecimento? Luz. Então é isso. Toda vez que você pensar em conhecimento, lembre de luz. E lembre de Jesus que reina através do conhecimento. Quando você pensar em ignorância, pense em treva. E quem governa pela treva? O inimigo. Então, isso que precisamos entender. Então Paulo já começa dizendo, irmãos, a respeito disso o quê? Dos dons espiritual, eu não quero que vocês sejam ignorantes. E eu vou perguntar de novo, o que é ignorância? Trevas. E quem governa nas trevas? Eita, então olha só. Então deixa eu explicar para vocês algo aqui. Dom, na palavra original no grego, significa carisma, que tem o seu significado como graça. É uma graça que Jesus nos dá para cumprir o propósito aqui na terra. Existe também o talento. O talento é a habilidade natural que uma pessoa nasce. Então, talento não é dom. Talento é talento e dom é dom. Tem pessoa que nasce com talento de cantar, da oratória, de falar bem. É um talento natural. Agora, dom é o Senhor quem dá. Terceiro, ministério. Ministério significa serviço. Você servir, como está escrito lá em Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Então, esses 3 pontos se parecem, mas não são iguais. Quais pontos? Dom, talento e ministério. Então, vamos deixar cada um na sua prateleira, vamos tentar entender como cada um deles funciona. Amém? Ao total de todos os dons descritos aqui no Evangelho, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, ao total são 9 dons. Eu disse que o total são 9 dons. Então a gente vai dividir em 3 sessões.
Hoje eu vou falar sobre 3, na outra semana mais 3 e na outra semana mais 3 para a gente entender melhor. Não dá para falar tudo por causa do tempo, então eu vou falar assim de forma bem tranquila para a gente entender algo aqui. Amém? Então, perceba aí o que está escrito agora, o verso de número 7 até 8. Quem vai ler do 7 até 8 desse mesmo capítulo? 1 Coríntios capítulo 12, versos 7 e 8. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e o outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Olha aí, muito obrigado, Vanessa, pela participação. Então, olha só o que Paulo está dizendo, que é o Espírito Santo quem dá para cada um os dons. Então, hoje vamos falar sobre essa primeira sessão. Essa primeira sessão é a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e a palavra de profecia. O que é o dom da palavra de conhecimento? Conhecimento é o acúmulo de informações. Eu disse que acúmulo de informações, tá? Então, se você não tem conhecimento, não tem como Deus te usar. Aprendemos que Jesus reina através da... E o que é luz? Conhecimento. Então, se não tem conhecimento, não tem como Jesus reinar. Então é isso. Precisamos entender esse ponto. Conhecimento é o acúmulo de informação. E como você acumula informação? Só existe um jeito. É como que você acumula informação? Estudando. Seria justo você, Luciano, que trabalha, você é um mestre de obra, trabalha muito, eu chegar, Luciano, coloca a mão na minha cabeça aqui e passa tudo o que você aprendeu nesse longo dos anos para mim. Seria justo isso com você? Seria injusto. Do mesmo jeito, alguém que investe em livros. Tem pessoas, irmão, que não dá 10 contos em um livro. Aí o outro investe e Deus dá sabedoria porque lê, tá pregando, e aí a outra pessoa não tem coragem de dar 10 livros que quer ser usado na mesma proporção. Eu te pergunto, vai acontecer isso? Não. Então temos que entender o princípio. Só se tem conhecimento, isto não tem outro jeito. Deus não vai vir aqui colocar a mão aqui no alce e vai dar todo o dom de sabedoria. A palavra diz, e quando o Espírito vier, ele vai fazer vocês lembrar tudo aquilo que eu vos tenho dito e ensinado. Agora, você, Wallace, lembra da viagem que você fez para Jerusalém? Por que você não lembra? Nunca. Como você vai lembrar da palavra se nunca leu? Então é isso. Precisamos estudar a palavra e mediante aquilo que você estuda, o Senhor vai dando o dom para você da palavra e do conhecimento. E o que é esse dom da palavra e do conhecimento? É você ler e entender aquilo que você leu. Eu, no comecinho, não entendi algumas palavras que eu li, então eu tive que gastar dinheiro, porque na minha época não tinha essas bíblias digital, eu tive que comprar Bíblia viva, Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia de não sei o que, irmão, eu gastei aí quase uns R$1.500 só de Bíblia. Hoje não, tem tudo aqui no aplicativo, olha que maravilha, você já vai economizar uma nota. É só baixar aqui, eu tenho mais de 9 Bíblias aqui em outras versões. Hoje eu leio só na King James porque eu já cheguei em um nível que eu não preciso ler os outros textos para entender algumas palavras que está ali. Mas todo começo tem o início. Eu disse que todo começo tem. Então no início vai ser difícil. Não espere você ler, Vanessa, e já aprender tudo. Não. Você vai ter que dar uma ralada. Porque tudo aquilo que vem de graça a pessoa não dá valor. Agora, quando você está gastando ali, você valoriza. Você não deixa o inimigo roubar isso de você, não. Então, a palavra do conhecimento não é só Deus coloca e você recebe. Não, Deus te dá e você vai estudar. E à medida que você estuda, você vai entendendo aquilo que você estudou. Eu conversando com o Otávio, a gente fica conversando, aí eu lembro de um texto e falo, ele, poxa, isso aí que eu queria, pô, esse time aí, do nada você traz um texto e solta assim, como é que você faz isso? Eu falei, cara, isso é o dom que o Senhor nos dá. Não é eu que busco isso, eu estou aqui conversando, o Espírito Santo traz um texto e eu já falo, e esse texto faz parte do contexto. É eu que sou bom? Não, é o dom que Ele deu. E é isso que vai acontecer com vocês daqui para frente. Então, o acúmulo, você começa a entrar nesse ambiente, buscando, fazendo a sua parte e estudando a palavra. O segundo é a palavra de sabedoria. A sabedoria
ela age no conhecimento. Se a sabedoria, Luciano, age no conhecimento e a pessoa não tem conhecimento, a sabedoria vai agir? Não vai. Então olha só, vamos entender aqui a tragédia da nossa vida. Tem muitas pessoas que querem ter sabedoria, mas nem conhecimento tem, Vanessa. E a sabedoria precisa do conhecimento para agir. Se não tem conhecimento, não tem como ter sabedoria. Tiago, quando escreve, fala: se aqueles que querem sabedoria, peça a Deus que ele dá. Mas ele estava escrevendo para um povo que já conhecia da palavra. Então precisamos fazer a nossa parte. Você quer fluir nos dons espiritual? Então você tem que fazer a sua parte. Deus não vai te dar um dom para você se achar, mas Deus vai te dar um dom para você ser útil. O propósito do dom é você servir o outro. Por exemplo, nos dons ministeriais, que Jesus subiu e deu para algumas pessoas. Esses dons ministeriais, a pessoa já nasce com isso. A pessoa não presta nem para se desviar. Já nasceu. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Essa pessoa que tem esse dom é a que mais serve. O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre, é o que mais serve. Não é eles que mandam. No reino de Deus tudo é invertido. Então não é ele que manda, é ele que mais serve. É o que tem que participar de tudo, é o que tem que orar. No reino de Deus é assim. No reino de Deus o mais importante são os membros. E os que estão aqui é os que mais servem. Quem escolheu assim? Foi a igreja? Não, foi o próprio Jesus que escolheu assim. Então o dom não faz você se sentir uma estrela, mas faz você se sentir útil. Então eu vou perguntar, será que você quer o dom mesmo? Será que você quer o dom de Deus para servir o outro? Vai ter aplauso, vai, mas vai ter pedrada também. Será que você quer isso? Será que você quer no meio da noite o Espírito Santo te incomodar para você orar por alguém? E você, poxa, no meu sono. É isso, o dom de Deus é isso. Você está aqui, vem o nome de uma pessoa e você... Mas que esse nome, o que tem? Aí o Espírito Santo fala, dobra o joelho, vai orar. Mas vai orar por essa pessoa. E você vai lá e ora. Nem sabe o que a pessoa está passando e está orando por aqui. O que é isso? É o dom que o Senhor te dá. Para te tornar importante, não. Para te tornar útil. Tudo no reino de Deus é utilidade. Se você está aqui, está, e Deus quer te tornar útil. Então a palavra de sabedoria age no conhecimento. E também a sabedoria, ela age no tempo certo. A sabedoria, Paulo, tem um time de chegar no tempo certo e de dar o conselho no tempo certo. Tudo na vida tem o tempo certo. Salomão diz que existe a sorte. O que é sorte? Você, em um determinado tempo, um momento, acontecer com o seu nome e cair algo para você. Então a sabedoria, qual é a diferença de uma pessoa inteligente da sabedoria? O inteligente cai em uma armadilha, já o sábio nunca vai cair nessa armadilha. Por quê? Porque ele vê antes, Vanessa. Ele sabe, eu tô tretando com o Valdemar. Lá na frente isso vai dar ruim. Então eu vou parar a treta agora, eu vou sair, eu posso sair até como errado, mas eu tô vendo o benefício lá na frente. Então eu saio de canto. O que é sabedoria? Você sai, até se passa como errado, mas lá na frente o Valdemar vem, Becão, desculpa aí, falei isso, falei aquilo. Não, fica em paz, vem aqui, dá um abraço, dá um cheiro. Sabedoria, resolveu. Agora, se a pessoa não tem conhecimento, se ela não tem esse entendimento, a sabedoria não vai agir. Então perceba que quando você começar a fluir nos dons espirituais, fique sabendo que você vai errar. Às vezes Deus vai falar no seu coração, mano, vai lá e dá um abraço naquela irmã, você vai falar, aí é da minha mente, vou nada. E Deus fala, vai lá e abraça ela e fala isso, ó, assim diz o Senhor, vou nada, isso aqui é da minha mente, tá maluco? O que as pessoas vão pensar de mim? Aí a pessoa não vai. Depois lá na frente você entende que era para você ter ido, a pessoa fala e você, poxa, por que eu não fui? E o Espírito Santo fica ali te comandando, era para você ir. Teve um dia que eu tava na igreja, eu ouvi, tava no momento da adoração, e eu ouvi a Marinete lá na frente, e o Espírito falou, vai lá e fala para ela não desistir. Eu falei, eu vou nada, isso aí é da minha mente. Vou fazer o que lá na frente?
Aí eu aqui adorando, vai lá. Eu falei, ó, se eu olhar e ela olhar assim pra trás, eu vou saber que é você falando, aí eu vou. Eu olhei, ela virou e olhou. E mesmo assim, eu não fui. Eu falei, vou nada, é da minha mente, vou fazer o que lá? Aí no final do culto, ela tá lá na porta, eu chego nela. Ô Mari, tudo bem? Como é que você tá? Você tá bem? Eu tô ótima, graças a Deus. Eu falei, que bom. Então foi algo da minha carne. E o Senhor, eu tava ali, eu tava sentindo de ir lá falar pra você que o Senhor ia cuidar de tudo. Aquela mulher começa a chorar. E fala, não tá tudo bem não. Aí eu falei, então era de Deus mesmo. E eu não fui. Já pensou? Algumas semanas depois ela saiu da igreja. Eu fiquei pensando, se eu tivesse ido, pode ser que ela tinha ficado. Depois eu fui na casa dela, conversei ela, não, eu saí por outro motivo, não ia mudar, mas não temos como medir o agir de Deus no momento. Porque você pode mandar uma palavra ali naquele momento, Deus revelar algo naquele momento. Então eu fiquei me culpando por isso, por não ter ido naquele tempo, não ter aproveitado aquele time, aquele momento que o tempo de Deus se conecta com o nosso tempo. Não fui, mas agora aprendi. E agora eu tô o quê? Tô melhorando um pouco. Já não era o que era antes. Também não estou onde eu deveria estar, mas estou caminhando. O que é isso? É uma jornada. O dom espiritual é uma jornada. Não pense que você vai receber um dom aqui e amanhã já vai sair falando dom de cura, dom de profecia, dom de sabedoria. Não. É uma jornada. No tempo que você errar, você vai aprender. Amém? Vai aprender. Vai errar? Vai. Vai acertar? Também vai. Se você errar, o que faz? Oh, meu Deus. Me ajuda aí a acertar a mira, a melhorar mais um pouquinho aqui, a não ser mais um pouco emocionado, mas chegar, tentar entender. O Senhor vai te dar estratégia, irmão. De você olhar, analisar a situação, Ele vai dar estratégia para cada um de um jeito diferente. Amém? Então a palavra de sabedoria, ela age assim, age no tempo certo. Então você vai errar? Vai. Mas você também vai acertar. E qual é o melhor de tudo isso? É que você vai aprender. E a didática de Deus é processo. Deus não abre mão de processo. Ele escolheu que a didática dele seria essa. Qual? Processo. Então é no processo que está a preciosidade da sua vida. Por isso você não pode pular os processos. Talvez você não entenda agora, mas lá na frente você vai entender que esse tempo que você está passando agora forjou algo em você que você vai precisar usar logo ali. Repita comigo, logo ali. Então, é isso. Não pule os processos. Se você pular os processos, você vai perder a ferramenta que Deus vai te dar para vencer o próximo gigante que está logo ali te esperando. Ou uma oportunidade que Deus vai te dar de você usar o dom que você tem. Tem pessoas aqui que têm dom, mas está adormecido. Tem até umas aí que Deus está usando. Eu até um dia estava conversando com o irmão e falei, rapaz, tu tem o dom de profeta, tu tem que usar esse dom. Aí ficou me olhando assim, eu falei, tu tem o dom de profeta, tu tem que usar. Tu tem que usar. Aí uma profeta olhou para ele e falou, tu abre a tua boca e fala, viu? Eu só olhei assim, ó, tá vendo? Tem que usar. Porque dentro de uma comunidade, existem esses dons fluindo. Tem que haver competição? Não. Tem que haver o quê? Serviço. Pensa em uma igreja que só tem dom de palavra, mas não tem o profeta para apontar o destino. Pensa se não ia ser ruim? Só palavra e não ter alguém para levar a igreja, não trazer uma palavra de conserto para a igreja? Ou pensa uma igreja que só tem profeta, mas não tem palavra fundamentada, palavra enriquecida, um mocotó, uma feijoada. Qual comida mais forte aí? É isso aí, irmão, comida forte, comida buchada, sarapatel, né? Sarapatel é isso. Então, o Senhor nos deu todos esses dons para o serviço dele. Não é para você se achar, mas é para você ser útil. Foi assim que ele escolheu. Então, a pessoa que tem a palavra de discernimento e de sabedoria, ela vai ver o erro da pessoa, mas ela também vai ver a solução. Eu disse que a pessoa que tem o dom de palavra e de sabedoria, ela vê o erro da pessoa, mas ela também vê a solução. Não adianta chegar e falar, você está errando nisso. Tá, e qual é agora o direcionamento que você tem? Se você foi capaz de ver o erro, vê também a solução.
E o Senhor que vai te dar isso. Então você chega, corrige e mostra o direcionamento. Você tem a palavra do conhecimento, que é o quê? É você discernir o erro da pessoa. Aí você tem a palavra de sabedoria, que é o quê? Mostrar o caminho, meu filho. Vai por aqui. Segue esse caminho não, que vai dar ruim lá na frente. Então segue por aqui. Porque um sábio, uma pessoa que tem o dom de sabedoria, ela vê as coisas antes das coisas acontecer. Porque ela é boa? Não. Porque o Senhor achou graça nela e deu esse dom para ela. Dom de profecia. O dom de profecia... A palavra profeta em toda a Bíblia, ela tem 3 significados. O profeta por ofício, ele não existe mais. Que ali no Antigo Testamento aparecia a palavra Nabi ou Nahi, que significa vidente, aquele que vê o futuro, como no caso de Elias e Eliseu. Esses profetas com ofício hoje não existe mais, existe o dom de profecia. Que é o Senhor usa você aqui para falar algo que vai acontecer lá na frente, e isso acontece. Isso é um dom, mas tem vezes que Deus usa a pessoa em um dom e ela necessariamente não tem esse dom. Deus só usou ela para aquele tempo, para aquela ocasião. É aqui que os crentes fazem uma bagunça. Às vezes você está ali, tem alguém enfermo, doente, você ora. Aí pela graça e misericórdia de Deus, Deus cura. Aí você já fala: o pai aqui tem um dom de cura. Aí você chega no enfermo, ora e ele não é curado. Aí você fala aí, já sai igual o cachorrinho com o rabo entre as pernas. Mas Deus, e já entra em crise, começa a chorar, mas não entende. Por isso que Paulo diz: meu irmão, referente a isso, não seja ignorante. Então tem algum momento que Deus vai te usar? Vai. Mas isso necessariamente não significa que você tem esse dom. Tá, e o que eu faço para buscar esse dom? Tem que buscar, irmão, tem que orar. Tem que se preparar. Tem que estar mais perto de Deus. Paulo diz para Timóteo: eu quero que você desperte o dom que há em você. Então tem pessoas que têm o dom, mas não estão usando. E isso é trágico. É a mesma coisa você estar no deserto, saber onde tem água e não falar para a pessoa onde a água está. Em outras palavras, você é o responsável pela morte dela. Porque você sabe e não quer dizer. Isso se chama omissão, né? Você tem ali, alguém sofreu um acidente, você pode ajudar, não ajuda. Omissão. Mesma coisa. Eu tenho que ser violento, eu tenho que fazer isso com vocês para vocês entender e começar a viver e a buscar isso. Tem pessoas aqui que já têm esse dom? Tem, eu não tenho dúvida. Mas possa ser que esteja adormecido. E o que vamos fazer? Vamos deixa eu tentar achar uma palavra aqui. Vamos cativar, sacoalhar, não. Vamos provocar esse dom. Vamos provocar para você começar a usar esse dom que o Senhor te deu. Eu lembro-me de um dia que eu estava estava no trabalho. Aí o ambiente mudou. Aí eu falei: ixi, Deus quer falar. Deus quer falar. Aí eu falei: já sei, vou no banheiro. E lá no banheiro, Deus vai falar comigo. Aí o Espírito falou: ele quer falar com algo específico. Eu falei: e o que é esse algo específico? Algo específico precisa de um lugar específico. Eu falei: beleza, vou no monte. Fui no monte, isso era na véspera de Ano Novo. Eu saí mais cedo do trabalho, fui pro monte, passei a tarde toda lá orando, me joguei no chão, rodei, cantei, preguei, pulei, e Deus não falou comigo lá, irmão. Eu saí, fui pra casa, saindo do monte, veio 2 caras. Um me olha fixamente, e o outro olhou assim, e falou: vixe, passa o manto. Eu só olhei pra eles assim e falei: caraca, eu sabia que Deus queria falar, mano. Já levantei a mão, e ele começou a falar. E ele falou essas coisas: Deus tá te dando esse dom de sabedoria e o dom da palavra, de ciência. Vai ter coisas que você vai falar que você não vai entender, mas fala que é o Senhor que está te dando isso. E teve coisas que eu falava, irmão, que eu nem percebia. Eu falava: Deus, isso aqui é violento. Falar isso aqui pro povo, o povo vai pensar que é algo estranho. E aí, no comecinho, eu fui achando estranho aquilo, mas hoje eu já tô de boa. Teve até, acho que foi o Otávio que mandou algo que eu falei numa pregação, e eu falei: pô, da hora, quem falou isso? Ele: foi você. Eu falei: pai, eu nem lembrava.
Então, é assim que o Senhor faz. É do dia para a noite? Não, é um processo. Então, hoje você aprendeu que dom é talento? Não. Dom é ministério? Não. Cada um tem o seu papel. Hoje você aprendeu sobre palavra de conhecimento, hoje você aprendeu sobre palavra de sabedoria e hoje você aprendeu sobre o dom de profecia. O dom de profecia é você também pregar, ensinar e exortar o povo com a palavra de Deus. Não existe nenhuma profecia maior do que a palavra. Toda profecia que vier, você tem que julgar ela através da palavra. Nenhuma profecia pode passar da palavra. Paulo diz, se aparecer um anjo pregando outro evangelho que seja anátema, ou seja, seja maldito, tudo já foi revelado, tudo já está escrito, tudo que você precisa para trazer evidência, o dom que existe em você é a palavra. A resposta é, quando você vai mergulhar no rio? Você está esperando o rio vir até você, mas você não está indo para o rio. Está igual aquela passagem lá de Ezequiel. Umas pessoas a água bateu no tornozelo, depois a água bateu no lombo, depois a água foi batendo aqui. À medida que ele foi entrando no rio, ele foi entendendo algo ali. Hoje a pessoa quer o avivamento, mas não está provocando o avivamento. Meu Deus, que coisa violenta isso. A gente ora pelo avivamento, mas não provoca o avivamento. A gente espera o avivamento coletivo, mas não vive o avivamento individual. O que estamos vivendo aqui é um avivamento individual. Você está buscando. Deus já está usando a parte para falar algumas coisas. Está usando outras pessoas, Vanessa, profeta de Deus na terra dos viventes. Deus está usando, irmão. É isso, é um avivamento que você, é a chama queimando em você. Depois que a chama pegar você, vai pegar o outro. E depois de pegar o outro, vai ser o efeito do fósforo. Queima um, queima o outro, queima o outro. Daqui a pouco, o Vila Calu vai ficar de cabeça para baixo. Mas tudo começa pequeno, mas não vai permanecer pequeno. Amém? Então, hoje eu fui um pouco bem rápido para fazer vocês entender isso aí. Não vou entrar hoje em algumas polêmicas, só fiz esse panorama bem grande para você entender algumas coisas. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, eu te espero no próximo episódio. Tudo bem?